Olá! Para você que chegou até aqui, sinta-se muito bem-vindo. Hoje a gente vai experimentar corpo em expansão. A ideia dessa aula é proporcionar ao nosso corpo uma experiência cognitiva, onde a gente vai pensar movimento a partir da nossa relação com o espaço. Nesse encontro, eu proponho um trabalho sob a perspectiva de 2 planos que eu considero fundamentais: a Terra e o céu. Na prática, nós vamos exercitar a consciência e expansão do nosso espaço interno em direção ao exterior. Para mim, o objetivo principal seria perceber e organizar as forças que atuam no nosso corpo, do nosso centro de energia em direção ao centro da Terra e da nossa cabeça em direção ao céu. Durante todos os exercícios, se concentre na força que irradia do centro do seu corpo em direção ao centro da Terra e do centro da Terra em direção ao topo da sua cabeça. Organize seus pés na largura do seu quadril. Leve a mão direita no centro do seu peito e a mão esquerda logo abaixo do umbigo. Feche os olhos por alguns segundos. Permaneça por 8 respirações. Aproveita para se conectar com seu corpo e acalmar o fluxo de pensamentos. Relaxe os braços devagar, abra os olhos. Se conecta com seus pés e aos poucos vai criando um desequilíbrio para frente, para trás e para as laterais. E agora vai fazendo um movimento circular da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Faça 4 repetições para cada lado. Observa como você precisa ativar o seu centro de energia para que o seu corpo não perca a estabilidade. Se projeta no espaço, cresce toda a sua coluna em direção ao céu. Finca os pés na terra. Solta as articulações dos joelhos. A gente vai desenhar um infinito com a ponta do nariz. Começa pequeno e vai ganhando amplitude aos poucos. Aproveita para observar o espaço, abrir os olhos, ver o que tem em torno de você. E vai diminuindo devagar até voltar para o centro. A gente vai retomar o trabalho de desequilíbrio, começando pela lateral. Observa que você precisa flexionar os joelhos e se conectar com a terra, para que você possa entrar e sair dela. Quanto mais profundo a gente vai, mais alto a gente consegue ir. O movimento é gradativo. Aos poucos, conforme eu vá adquirindo estabilidade, eu vou adquirindo mobilidade. E é isso que vai me trazer confiança para levantar a perna na lateral do meu corpo. São 8 repetições para cada lado. Volta para o centro devagar. E a gente vai fazer a mesma coisa, agora trabalhando frente e trás. Leva a perna direita à frente do corpo.
provoca o desequilíbrio, flexiona bem os joelhos e aos poucos, ganhando estabilidade, vai ganhando mobilidade e levantando a perna da frente, no máximo de amplitude que você puder. São 8 repetições para cada lado. A mesma coisa com a perna esquerda. Articula bem os pés, empurra o chão. Volta para o centro devagar. Agora a gente vai começar uma série de movimentos para soltar o quadril e liberar o fluxo de energia. A gente começa com uma rotação do quadril. Pequeno, o movimento começa interno e vai se expandindo. Flexiona bem os joelhos, enraiza os pés no chão. São 4 repetições para a direita, 4 para a esquerda. Agora a gente vai bascular o quadril para frente e para trás, num movimento de contração e expansão. São 8 repetições lentas e 8 repetições mais dinâmicas. Agora o nosso foco vai ser o centro do nosso peito, no movimento de contração e expansão. Observa que o movimento da cabeça acontece como consequência do movimento da coluna. Agora a gente vai trabalhar tudo junto, no máximo de amplitude que você puder chegar, sem se fazer mal. Contrai e expande, flexionando os joelhos e se conectando com a terra e com o céu. 8 repetições. Volta para o centro e agora caminha pelo espaço. Observa como você articula os seus pés nesse caminhar. Aos poucos, passa a observar com mais atenção a relação do pisar com o resto do seu corpo e como essa pisada reverbera em toda a sua coluna num fluxo de energia constante que sobe do centro da terra, te atravessa por inteiro até o topo da sua cabeça. Repita esse movimento várias vezes, até você sentir que você realmente incorporou esse fluxo de movimento. Existe uma ondulação que parte da sola dos nossos pés, sobe pelos nossos joelhos, atravessa quadril, coluna, pescoço, cabeça e volta para a terra.
num exercício constante de receber e entregar, receber e devolver. Agora a gente vai levar o topo da cabeça em direção ao centro da terra, enrolando toda a nossa coluna, num exercício de entrega. Mantenha as pernas esticadas por alguns segundos, solta a cabeça, relaxa os braços, flexiona os joelhos e desce o quadril devagar. Permanece nessa posição por alguns segundos. Conecta a sola dos seus pés com a terra e empurra o chão, desenrolando o quadril e a coluna devagar. A gente vai repetir esse movimento algumas vezes, em 8 tempos. 8 tempos para descer e 8 tempos para subir. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e desenrola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouco mais dinâmico. Agora em 4 tempos. 1, 2, 3, 4, empurra. 5, 6, 7, 8. Mais 2 repetições. Agora a gente vai começar a trabalhar nossas extremidades. Leva um braço acima da cabeça e o outro em direção à terra. O braço de baixo vai ter a intenção de empurrar e o braço de cima de puxar. E assim por diante. Puxa, empurra. São 8 repetições. Na última permanece, alonga toda a lateral do seu corpo, relaxa a cabeça e os ombros. Permanece por 8 respirações. Troca de lado. Alonga. Empurra o chão, cresce e volta para o centro. Respira, leva os braços acima da cabeça e desce empurrando. Vão ser 8 repetições. Eu subo com a intenção de cavar o ar e desço empurrando. Ao terminar, mantenha os braços 90 graus e alonga na lateral do seu corpo, como se você estivesse entregando algo para o universo, para longe. Expande os espaços internos. Agora a gente vai trazer os braços a 90 graus e vai fazer uma rotação dos braços que vão atingir o nosso peito, num movimento de contração e expansão. 8 repetições. Observa como os joelhos se flexionam, como eu não perco a conexão com a terra. São 8 repetições.
E agora a gente vai subir os braços em contração e descer suave. Sobe e desce. Mais dinâmico. Oito repetições. Respira. Volta para o centro. E agora a gente vai começar alguns movimentos de rotação do tronco em oposição ao meu quadril. Solta os braços, solta a cabeça, vai ganhando amplitude no movimento. Eu busco olhar cada vez mais longe. E volta para o centro devagar. Agora os meus braços vão acompanhar a rotação do meu tronco e do meu quadril. Sobe até 90 graus e volta. Sobe e volta. São 4 repetições para cada lado. Aos poucos, os braços vão ganhando mais amplitude, até que eles cheguem acima da minha cabeça. Mais 4 repetições. Se eu me sentir à vontade, experimenta esse movimento contínuo, aonde o braço faz um movimento circular infinito. E eu troco a posição do meu tronco. Afasta um pouco mais os pés. E a gente vai começar uma torção dinâmica. Então, o meu quadril vai desenhar um 8 no espaço. E o meu tronco vai estar sempre em oposição ao meu joelho. Uma perna flexiona e a outra estica. Afunda na terra. Busca enraizar os seus pés. Cada vez mais. Descendo cada vez mais o quadril em direção à terra. Para na posição do guerreiro. Observa se o joelho está alinhado com o seu tornozelo. Leva os braços acima da cabeça. Volta. Empurra o chão para poder retomar o seu centro e trocar de lado. Passa pela posição do guerreiro, leva os braços acima da cabeça. E empurra o chão, volta para o centro. E mantém o movimento dinâmico, retoma o movimento dinâmico. Agora com o centro mais firme, mais vivo. Quanto mais estável o nosso centro, mais liberdade a gente tem com o quadril e com as pernas. Então eu vou experimentando levantar as minhas pernas e fazer essa rotação de fora para dentro, de dentro para fora. Diminui o fluxo devagar, conecta com o seu centro
Faz uma pausa se for preciso. Junta seus pés. Leva a palma das suas mãos sobre os seus olhos. Permaneça nessa posição por alguns segundos. E aos poucos, vai levantando seus braços em direção ao céu e vai abrindo seus braços na lateral do seu corpo. Ainda trabalhando o movimento de rotação e das extremidades, a gente vai levantar os braços na intenção de levantar realmente algo no ar e descer com a intenção de empurrar. Mas agora a gente vai criar um fluxo contínuo que passa de um lado para o outro sem interrupção. São 4 repetições para um lado, 4 repetições para o outro. Percebe como o corpo todo se engaja no movimento. E agora que eu trabalhei as partes separadas, o meu corpo já entende o caminho com muito mais facilidade. Agora a gente vai voltar a trabalhar a contração no desejo de ativar o centro da nossa energia criativa. Então eu empurro os meus pés no chão e isso provoca uma contração interna de toda a minha área abdominal. Vão ser 8 repetições lentas e 8 repetições dinâmicas. Flexiona bem os joelhos. Agora a gente vai aplicar essas forças simultaneamente, numa posição de equilíbrio. Eu vou trazer o meu joelho para o centro do meu peito, mantenho o quadril alinhado, cuidado para não deslocar o peso do seu tronco para trás, buscando uma posição de equilíbrio confortável. E aos poucos vai liberando a força da sua mão e tentando manter os joelhos no mesmo lugar. Mantém por 8 segundos. Alonga. E vamos trocar de lado. Traz o joelho no peito. Força de tração. O pé em direção à terra e o pubis em direção à cabeça, a cabeça em direção ao céu. Mantém e aos poucos vai liberando as mãos e mantendo o joelho o mais alto possível. Se projeta no espaço. E alonga. Só para liberar as tensões. Leva os braços acima da cabeça, abraça os cotovelos e a gente vai fazer mais um movimento de rotação, trabalhando toda a extensão da nossa coluna. Eu faço o mínimo esforço para manter a minha coluna neutra. Mantenho os pés firmes no chão, projeta os cotovelos para cima e a gente vai começar descendo pela lateral. Pernas esticadas, flexiona e arredonda em 4 tempos. Abriu na lateral, mantém as pernas flexionadas, estica e voltou para o centro. Mais uma vez. Lateral, dobrou, arredonda. 5, 6, 7, 8. Estica as pernas, mantém o tronco. Voltou desenrolando devagar. Pro outro lado. E arredonda. 5, 6, 7, 8. Estica o joelho. Abriu lateral. Mais uma vez. Lateral. Flexiona. Arredonda.
estica, desenrola. E relaxa um pouquinho. A gente vai repetir mais uma vez, um pouco mais dinâmico. Agora que a gente já conhece o caminho, lembra de se projetar no espaço sempre. A gente vai tentar fazer um tempo para cada posição e 2 tempos na frente. E 4 repetições para um lado, 4 repetições para o outro. Relaxa os braços, traz as mãos para o centro do corpo, fecha os olhos por alguns segundos. Observa como está seu corpo. Desce os braços devagar, abre os olhos e agora a gente vai deitar e entregar o corpo para o chão. Deixa as palmas das mãos voltadas para cima. E aos poucos a gente vai criar um balanço para cima e para baixo, tentando deixar o corpo bem solto, soltando todas as articulações do pescoço, do quadril. Agora a gente vai experimentar a mesma coisa com os joelhos flexionados. Eu empurro os meus pés no chão e isso se torna uma alavanca para o meu quadril. A mesma coisa com uma perna dobrada e a outra esticada. Troca o lado. E agora a gente vai soltar a articulação dos joelhos, fazendo um movimento circular, de fora para dentro. Pro outro lado. Agora a gente vai deitar de bruço e vai experimentar a mesma sensação de entregar o corpo para a terra, de entregar os órgãos para a terra. Se quiser, feche um pouquinho os olhos. Quando a gente fecha os olhos de fora, a gente abre os olhos de dentro. A gente aumenta a nossa percepção do nosso corpo, dos nossos movimentos internos. Relaxa. Agora a gente vai sentar, busca um apoio para as costas. Senta com as pernas cruzadas. E a gente vai levar o dedão para o centro da palma da nossa mão e vai fechar. E vai levar os 2 punhos cerrados, unidos na base da nossa coluna. Fecha os olhos nessa posição e permaneça o tempo que você achar necessário. Se observa. Se dá conta da potência que você é, da potência do seu corpo e agradece. Agradece por essa oportunidade, por essa experiência. Quando você sentir que é o momento, abra os olhos devagar, relaxa as mãos. Espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. E que todos esses sentimentos, essas sensações sigam reverberando durante muito e muito tempo.